A paz seja com todos, povo de Deus, em nome de Jesus. Para você que não me conhece, sou o pastor Jefferson Carlos e eu quero hoje trazer um estudo, da palavra do Senhor aqui de forma bem clara e bem objetiva, para que nós possamos entender acerca do assunto que é a banalização da graça, Nunca houve-se um tempo em que a graça fosse tão banalizada como nos nossos tempos atuais, como nos nossos dias, e é o que nós vamos ver hoje, para a glória de Deus. Peço já aos amados irmãos que não é inscrito no canal, que se inscreva, deixe seu like, compartilhe, em nome de Jesus, porque é um ensinamento de grande relevância e importância para os nossos dias, em nome de Jesus. Então venha comigo e vamos juntos entender um pouco acerca desse assunto para a glória do nome de Deus, em nome de Jesus. Então, meus irmãos, para nós podermos entender um pouco acerca dessa questão da banalização da graça, precisamos entender o que é banalizar. Banalizar é tornar-se banal, é comum, vulgarizar-se, ou seja, é algo que se tornou comum. As pessoas estão na banalização, banalizando a graça, de forma que estão pecando e aquilo ali é algo comum na vida delas. É algo que foi normalizado na vida desta pessoa que tem feito isso, Então é importante também entendermos os tipos de graça que existem, para que nós não venhamos ter uma visão distorcida acerca de Deus. Porque existe a graça comum, que é para todos, e existe a graça salvadora ou graça especial, que é para aqueles que estão em Cristo Jesus. A graça comum, ela vem sobre toda a terra, sobre toda a humanidade, como uma chuva, o sol, tudo isso faz parte da graça comum e da misericórdia de Deus, o ar que se respira, Então tudo isso faz parte da graça comum. Já a graça especial, que é diferente da comum, ela não é experimentada por todas as pessoas. Ela é experimentada apenas por pessoas que estão em Cristo, Como o apóstolo Paulo, ele assim nos explica falando sobre a graça, Em Efésios 1:3, ele diz assim, que Deus abençoou os crentes de forma especial, ou seja, aqueles que estão em Cristo têm a graça especial, a graça salvadora, Em Efésios 1:4 e 6, após ele explica o motivo disso, Então, a gente vai ver que a graça, ela tem dois tipos de graça, a comum e a especial. Vamos entender o que é banalizar a graça. Banalizar a graça é tratá-la como algo barato, automático ou sem valor. É quando alguém se apoia na misericórdia divina para continuar vivendo deliberadamente no pecado, sem arrependimento verdadeiro. Então veja o que significa a banalização da graça. Ou seja, banalizar a graça, deixar essa graça como uma graça barata, algo automático, algo sem valor, nos faz trazer uma comparação entre a graça barata e a graça verdadeira. A graça barata. A barata já não é algo bom, Então veja, a graça barata versus a graça verdadeira. A graça barata, liberdade para pecar. A graça verdadeira, liberdade do poder do pecado. A graça barata, aceitação sem transformação. A graça verdadeira, aceitação que leva à transformação. A graça barata, fenomenal sem frutos. A graça verdadeira, fé genuína que gera frutos dignos de arrependimento. A graça barata, Jesus como Salvador, mas não como Senhor. A graça verdadeira, Jesus como seu Salvador e seu Senhor.
Então veja que a diferença da graça barata e da graça verdadeira, daqueles que realmente vivem em Cristo Jesus e daqueles que estão ali só se apoiando ou se aproveitando da graça, né? Banalizando a graça do Senhor, achando que podem viver a sua vida de qualquer forma ou de qualquer jeito. Então, meus irmãos, nós bem sabemos que nós que conhecemos a palavra de Deus, que a graça, ela é um favor imerecido, ao qual eu e você não merece essa graça. Ou seja, a graça da salvação, por exemplo, nenhum dos homens são merecedores desta graça, mas o Senhor, Ele nos entregou como um presente para todos aqueles que creem no nome do seu Filho unigênito, Jesus Cristo. Graça significa favor imerecido, né? O apóstolo Paulo também diz aqui em Efésios 2:8, ele fala que pois pela graça sois salvo por meio da fé, e isso não é de vós mesmos, isso é dom de Deus, não é de obras para que nenhum homem se glorie, para as boas obras, as quais Deus estabeleceu para que andêssemos nela. Ou seja, a salvação é pela graça. É a graça de Deus, é um dom de Deus, não é pelas nossas obras, para que ninguém se glorie. Eu sou salvo porque eu ajudo as pessoas, eu sou salvo porque eu faço isso ou eu faço aquilo. Não, nós somos salvos mediante a graça de Deus, mediante a fé em Jesus Cristo. Vejamos aqui alguns textos que nos alertam acerca dessa banalização da graça, alguns textos bíblicos. O primeiro se encontra aqui em Romanos 6, 1 e 2, que diz assim: o que diremos então? Permaneceremos em pecado para que a graça possa abundar? De forma alguma, como nós que estamos mortos para o pecado, viveremos ainda nele. Né? Então, o que Paulo está falando aqui é, uma vez que você está morto para o pecado, você não pode mais viver sobre o poder do pecado. O outro texto é aqui em Gálatas 5. Em Gálatas 5 e o 13, que diz assim: porque vós, irmãos, fostes chamados à liberdade, apenas não useis da liberdade para dar ocasião à carne, mas para servir uns aos outros em amor. Ou seja, aqui fala claramente acerca da banalização, né? Que alguns pegam a liberdade que receberam e transformam ela em libertinagem, né? Fosse chamados à liberdade, apenas não useis da liberdade para dar ocasião à carne. E o terceiro texto, né, que eu quero compartilhar aqui com você é o texto de Hebreus capítulo 10, Hebreus 10, do 26 até o 30, que é uma advertência severa para aqueles que banalizam a graça. Diz assim: porque se pecamos voluntariamente, depois de termos recebido o conhecimento da verdade, já não resta mais sacrifício pelos pecados, porém uma expectação terrível de juízo e uma indignação ardente que há de devorar os adversários. Aquele que desprezou a lei de Moisés morreu sem misericórdia, sob 2 ou 3 testemunhas. Com quão maior castigo pensais vós que será julgado, merecedor aquele que pisar o Filho de Deus e tiver por profano o sangue do pacto com que foi santificado e ultrajar o Espírito da graça? É uma pergunta. Porque conhecemos aquele que disse: a vingança pertence a mim, eu retribuirei, diz o Senhor. E outra vez o Senhor julgará o seu povo. Né? E o versículo 31 diz: coisa terrível é cair nas mãos do Deus vivo. Então veja a seriedade da obra de Deus, a seriedade da palavra de Deus, a seriedade de servir a Deus. Deus quer que eu e você sirva a Ele com verdade e com sinceridade. Se nós estivermos banalizando a graça, receberemos um castigo severo
segundo as nossas obras, segundo aquilo que nós estamos praticando. Então, devemos ter muito cuidado para não estar banalizando a graça do Senhor Jesus. Vejamos também, meus irmãos, a causa da banalização da graça, né? A causa, o porquê que a graça é banalizada. Primeiramente, ensinamento superficial ou distorcido do Evangelho. Segundo, cultura do Deus bonzinho que nunca julga. Ou seja, a igreja tem muitos crentes, ou até pessoas do mundo mesmo, tem essa visão do Deus bonzinho que nunca vai julgar, né? Que é amor, e nós sabemos que Deus é amor. Mas as pessoas se esquecem muito também da justiça de Deus. Deus é amor, mas Deus é justiça. E Deus há de julgar tanto os crentes como os não crentes. Então, a cultura de um Deus bonzinho que nunca julga. Terceiro, falta de discipulado e compromisso na igreja. O discipulado, se parecer com Cristo, o querer ser igual a Cristo, e o compromisso na igreja também, que muitos não querem, infelizmente. E o quarto é a influência de um cristianismo cultural e não relacional. Ou seja, é cultura, né? Um cristianismo cultural é algo que já virou uma cultura, eu ser cristão, eu ir para a igreja, mas não um cristianismo relacional, que significa ter um relacionamento com Deus, um relacionamento com o Espírito Santo. É isso que o Senhor quer, é isso que Deus quer, ter um relacionamento com você. Ele disse lá em João, eu já não os chamo de servos, porque o servo não sabe o que o seu Senhor faz. Mas eu tenho vos chamado de amigos, porque eu tenho vos revelado tudo quanto o meu Pai tem me falado, eu tenho falado a vocês. Ou seja, Jesus está dizendo, eu quero relacionamento com vocês. Vocês são meus amigos, ao qual eu tenho passado para vocês, tenho contado a vocês, né? Então vocês não são só servos, vocês também são amigos de Deus. Assim, quando você se relaciona com Ele, você se torna também amigo de Deus. Veremos também a consequência da banalização da graça. Primeiro, crentes imaturos e conformados com o mundo. Segundo, escândalos e falta de testemunho cristão. Terceiro, dureza de coração e insensibilidade ao pecado. Ou seja, escândalos, crentes crianças, né, crentes menino, né, que se conformou com o mundo, escândalos, falta de testemunho cristão, dureza do coração, insensibilidade ao pecado, ou seja, está pecando e não sente nada, peca deliberadamente. E por último, igrejas que perdem sua autoridade espiritual. Então veja o quanto é sério essa questão da banalização da graça ou da graça barata. Mas o Senhor, Ele nos chama a uma graça verdadeira. E a graça verdadeira é essa graça ao qual diz em Tito, capítulo 2, o versículo 11 e o 12. Que diz assim a palavra de Deus. Porque a graça de Deus que trouxe salvação manifestou-se a todos os homens, ensinando-nos que, renunciando à impiedade e às concupiscências mundanas, vivamos de maneira sóbria, justa e piamente neste mundo presente, aguardando a abençoada esperança e o aparecimento glorioso do grande Deus e nosso Salvador Jesus Cristo, no qual deu a si mesmo por nós para nos remir de toda iniquidade e purificar para si um povo peculiar, zeloso e de boas obras. Né? Então, veja o chamado a graça verdadeira, né? Que Deus, Ele nos trouxe salvação e manifestou a todos os homens, ensinando você a renunciar a toda a impiedade. O chamado à graça verdadeira é a renúncia. Esse é o chamado à graça verdadeira. Porque a graça verdadeira, ela nos transforma, ela nos salva do pecado e não para o pecado. Ela traz transformação, nos salva do pecado e não para o pecado. A graça deve gerar gratidão, humildade e obediência. Isso é o que a graça deve gerar
dentro de mim e dentro de você. Veremos também aplicações práticas na nossa vida. Primeiro, examine sua vida. Há pecado tolerado sob o pretexto da graça? Né? Há pecado tolerado na sua vida sob o pretexto estamos na graça agora. Segundo, valorize o sacrifício de Cristo. Ele pagou um alto preço pela nossa redenção. Terceiro, viva em santidade, não por medo, mas por amor. Então veja as aplicações práticas sobre a minha e a sua vida. Vamos viver pecando com o contexto que estamos no tempo da graça, né? Viver com pecados ali. Eu acho interessante porque a lei, ela não livrava você do pecado, mas ela apontava aonde você estava pecando. A lei, ela dizia assim, quando você fosse pego em um ato, por exemplo, num ato de adultério, quando você era pego, tinha que ser pego em flagrante para poder você ser julgado. Aí Cristo vem com a graça e diz, olha, a lei é, se os dois forem pegados, vocês serão julgados e serão apedrejados. Mas eu vos, porém, vos digo, aquele que só desejar em sua mente cobiçar a mulher do seu próximo, ou a mulher de alguém, ou você é casado e cobiça outra mulher, se você fizer isso no seu pensamento, você já está adulterando. Porque a graça, ela veio para tratar com a raiz do pecado. Então, antes que o pecado seja executado, a graça, ela já vem com o machado e corta o pecado pela raiz. Ela não deixa aquele pecado prosperar. Ela não deixa aquele pecado crescer quando estamos na graça verdadeira. Ensine também outras pessoas, né, sobre a graça verdadeira. Sobre a graça que transforma e não a graça que acomoda. Ensine outras pessoas também sobre essa graça. É importante, irmãos. É importante a gente também ensinar, mostrar às pessoas que existe uma graça verdadeira, que existe uma graça que transforma e não que acomoda eu e você no pecado. E por último, para concluirmos, a graça de Deus é maravilhosa, abundante e suficiente, mas jamais deve ser tratada como algo barato. Receber a graça é abraçar a cruz, morrer para si mesmo e viver para Cristo. Glória a Deus. Então, meus irmãos, esse aqui foi o nosso estudo sobre a banalização da graça. Eu peço aos amados irmãos que se inscrevam no canal, compartilhem essa mensagem. É muito importante, irmãos, você compartilhar. Jogue nos grupos, né? Compartilhe com várias pessoas. Em nome de Jesus. Se você gostou desse vídeo, deixe seu like também. Porque eu creio que muitas vidas serão edificadas e muitas vidas passarão a entender o real significado da graça salvadora, da graça verdadeira, da graça redentora, em nome de Jesus. Que Deus vos abençoe e até o próximo estudo da Palavra de Deus, assim quando o Senhor nos conceder essa oportunidade, em nome de Jesus. Deus vos abençoe, meus irmãos, e até a próxima.